É preciso andar quilômetros para encontrar um lugar agradável, sem automóveis, sem ruídos de avião, sem vizinhos que tocam música a todo volume. Nosso ouvido perdeu de tal modo o hábito de ouvir os sons da natureza que a ele chamamos o silêncio. Hoje vamos tratar de nosso ouvido e de seu funcionamento, mas vamos falar também de música e da tecnologia altamente sofisticada que permite tratar os sons reais e daí criar novos sons. Por que nos refugiamos no campo? Em geral, para encontrar um tipo de paz e para fugir à estimulação sonora que nas nossas cidades não apenas é desagradável, mas às vezes perigosa. Hoje é possível determinar a intensidade dos sons com grande precisão graças a uma unidade de medida, o decibel. O estalar de uma folha morta mede 10 decibéis, uma conversa sussurrada, cerca de 20 decibéis, e a decolagem de um avião a jato, cerca de 140 decibéis. Aos 90 decibéis, o ruído se torna danoso ao homem. Um indivíduo exposto por longo tempo, sem proteção, a ruídos de mais de 100 decibéis, passa rapidamente a sofrer de uma perda de acuidade auditiva irreparável. Com isso, apenas se confirma o que todos sabemos. O excesso de som constitui um tipo de poluição que não pode ser negligenciada. Um cientista estudou uma tribo africana, os Mabaan, que vivem na fronteira entre a Etiópia e o Sudão, praticamente como na Idade da Pedra, e descobriu que a audição dos Mabaan era muito mais sensível que a nossa. Esses nativos ouvem perfeitamente um som murmurado da outra extremidade de um campo com o tamanho de um campo de futebol. Eu me pergunto se a contínua estimulação sonora a qual estamos submetidos nos países desenvolvidos não estará alterando a nossa audição. De qualquer modo, a experiência com os Mabaan mostra o limite da capacidade do ouvido humano. O som é uma forma de energia emitida por um corpo que vibra. Mas mesmo quando são muito intensos, os sons não passam de uma energia muito fraca. Uma orquestra tocando um fortíssimo emite a mesma energia que uma lâmpada elétrica. Quer saber um pouco mais sobre o som? Aprender a falar. Comunicar-se verbalmente. Receber um aviso de perigo. Curtir o prazer de uma música. É graças ao mesmo órgão, o ouvido, que nós podemos realizar funções tão diversas. O ouvido se distingue de todos os outros órgãos dos sentidos pela sensibilidade a entidades impalpáveis e invisíveis, mas que estão sempre perto de nós. Os sons. Os sons são vibrações mecânicas do ar, geralmente produzidas a partir de vibrações de um objeto sólido. Quando o objeto vibra, depois de um choque, por exemplo, as vibrações se transmitem às moléculas de ar que o envolvem. Elas se comprimem e se afastam cadenciadamente, e esse movimento de vai e vem é transmitido às moléculas vizinhas. Esses ciclos de compressão e de rarefação das moléculas de ar constituem as ondas sonoras, que se propagam no ar a velocidade de cerca de 340 metros por segundo. O número de ondas emitidas a cada segundo determina a frequência ou altura do som, enquanto que a amplitude das ondas determina a intensidade do som. Um ouvido normal é capaz de distinguir 400 mil sons diferentes, fazendo uso de um conjunto de estruturas miniaturizadas. O pavilhão da orelha canaliza o som na direção do conduto auditivo externo. Como uma corneta, esse pavilhão externo amplifica a onda sonora que atinge uma fina membrana, o tímpano. Se o som é grave, o tímpano vibra lentamente. Se é agudo, vibra rapidamente. A vibração do tímpano é transmitida ao martelo, à bigorna e ao estribo. Esses três ossos minúsculos trabalham como alavancas, amplificando ainda mais o som. O estribo transmite, por fim, a energia sonora a um canal membranoso enrolado como um caracol, a cóclea. A cóclea constitui o centro nevrálgico do sistema auditivo.
Ali está localizado um líquido que banha 30 mil células sensoriais que possuem cílios. Sob o choque do estribo, a pressão do líquido varia dentro da cóclea, agitando alguns cílios das células. O movimento dos cílios desencadeia a emissão de sinais elétricos por parte das células receptoras. Esses sinais são encaminhados ao cérebro. Cada célula ciliada é sensível a um som de uma altura determinada. As células situadas à entrada da cóclea reagem aos sons agudos, e as do centro do órgão reagem aos sons graves. Assim, o ouvido pode perceber com igual precisão o ruído de um trovão ou o canto de um pássaro. Os sinais elétricos provenientes das células sensíveis da cóclea são encaminhados ao córtex auditivo do cérebro por milhares de fibras nervosas. O córtex auditivo analisa as características de um som, compara-o com o banco de sons armazenados na memória e o identifica. O cérebro também nos permite localizar com precisão a proveniência dos sons. Para isso, avalia as diferenças sutis entre o tempo de chegada e a intensidade dos sons recebidos pelos dois ouvidos. Outra surpreendente propriedade do ouvido é a capacidade que o cérebro tem de isolar um som dentre um vasto conjunto sonoro. Podemos, assim, ouvir uma voz familiar no zum-zum de uma reunião de amigos, ou acompanhar a melodia de uma flauta entre as dezenas de instrumentos de uma orquestra sinfônica. As células ciliadas da cóclea não se regeneram e podem ser destruídas por sons muito intensos ou muito regulares. Altos níveis de ruído podem ainda afetar o ouvido de modo irremediável. Outras alterações da delicada arquitetura do ouvido podem também levar à surdez. Uma malformação congênita do ouvido interno, uma infecção, um acidente cerebral ou simplesmente uma alteração dos vasos sanguíneos que irrigam o ouvido interno. Mas, em condições normais de funcionamento, o ouvido mantém uma sensibilidade inigualável. Além de ser capaz de reconhecer uma variedade quase infinita de sons, o ouvido participa, pela ligação que mantém com o cérebro, da gênese de toda uma gama de emoções. De fato, o ouvido desempenha também um papel no processo de comunicação. E não apenas por nos permitir ouvir. Sem ouvir, a aquisição da linguagem é extremamente difícil. Um bebê que nasça surdo fatalmente poderá ficar mudo, mesmo que os seus órgãos de locução sejam normais. Serão necessários anos de aprendizado antes que essa criança possa imitar o que jamais pôde ouvir. Mas o homem nunca se contentou simplesmente em usar a voz e a linguagem para se comunicar. Descobriu o prazer de ouvir sons e de tratá-los pelos mais diferentes métodos. A primeira transformação pela qual os sons passam diz respeito ao meio no qual o som se propaga. Um dos efeitos sonoros mais naturais é o eco. Junto a um lago ou uma montanha, posso gritar: "Que bonito!" e ouvir a repetição do eco. As ondas sonoras que foram emitidas por mim colidiram com o paredão rochoso ou na superfície do lago. O mesmo fenômeno pode ser observado num apartamento vazio, sem móveis, cortinas ou tapetes, que são materiais com alta capacidade de absorver os sons. Chamamos de eco, mas na verdade é reverberação natural. Havendo paredes à volta de uma fonte sonora, as ondas batem e voltam para nossos ouvidos com pequena diferença de tempo.
A diferença entre a reverberação e o eco está em que o som reverberado é formado por uma multidão de pequenos ecos muito próximos, de modo que temos a impressão de que o som foi amplificado e não o percebemos como uma repetição. A reverberação natural contribui para a riqueza do som. E todas as salas de concerto ou os teatros são construídos de modo a oferecer uma reverberação ótima. A reverberação ideal, porém, não existe. Ela depende do gosto dos músicos e do maestro, do tipo de música que está sendo tocada e dos instrumentos. Uma sala perfeita para se ouvir Mozart pode não servir para se ouvir Ravel. Utilizar a reverberação de uma sala de espetáculos é um modo de tratar e transformar os sons. Mas as possibilidades que nos oferecem os modernos estúdios são impressionantes. A tal ponto que Glenn Gould se recusava a apresentar espetáculos ao vivo. Preferia a perfeição das salas de gravação ao aleatório das salas de concerto. Desde sempre, os músicos buscam alcançar a perfeição sonora. Graças aos progressos das ciências dos sons musicais e da eletrônica, esse sonho está em vias de se tornar realidade. Sempre se pode manipular à vontade as sonoridades dos instrumentos e da voz humana para obter efeitos até então inexistentes. Como todos os demais sons, os sons musicais têm também 3 características: a frequência, a intensidade e o timbre. Quando puxamos uma corda de violão, suas vibrações criam uma série de vibrações nas moléculas do ar. As ondas sonoras. O número de vibrações emitidas a cada segundo é a frequência do som. Quanto mais aguda for a nota tocada, mais alta é a frequência. A amplitude das ondas determina a intensidade do som. Se tocamos levemente as cordas do violão, as ondas sonoras emitidas são de amplitude mais fraca do que se tocamos as cordas com mais força. A frequência e a amplitude dos sons não explicam, porém, o timbre especial do violão. Se tocamos um dó ao violão, o instrumento não emite apenas uma onda sonora cuja frequência corresponde ao dó. O violão produz também uma série de notas secundárias cada vez mais agudas, chamados sons harmônicos. São eles que dão cor e riqueza ao som. Os diversos instrumentos de música desenvolvidos ao longo dos séculos, assim como a voz humana, possuem registros bem precisos de frequências, de intensidades e de harmônicos. No moderno estúdio de gravação, é possível aumentar a gama das possibilidades sonoras. As gravações são feitas em salas à prova de som. As dimensões e a forma da sala são estabelecidas a fim de que as ondas sonoras reflitam várias vezes nas paredes. Esse fenômeno, a reverberação, prolonga e enriquece o som original. Numa gravação, cada músico e cada cantor tem seu próprio microfone. Os microfones, que podem ser 20, 30 ou até mais, convertem as ondas sonoras dos instrumentos e das vozes em impulsos elétricos, que são encaminhados através de fios à sala de controle. Na sala de controle, a mesa de mixagem permite que o engenheiro de som dê um tratamento individualizado aos sinais provenientes de cada instrumento. Os diferentes sinais passam para os canais de entrada da mesa. Cada um desses canais comporta um amplificador que aumenta a intensidade do sinal. Os sinais amplificados são enviados para as 8, 16 ou mais pistas de uma fita magnética múltipla, onde são gravados separadamente. Terminada a gravação, o engenheiro de som começa a manipular os sons, seguindo as instruções do arranjador. Ele pode encaminhar um ou vários dos sinais para um corretor de frequência
que modifica os harmônicos e o timbre dos sons. O corretor de frequências permite que o engenheiro dê aos sons o colorido que deseja. Os sons podem receber ainda outros tratamentos. O reverberador eletrônico simula reflexões repetidas das ondas sonoras que se produzem numa sala ampla. O retardador digital memoriza os sons e depois os reproduz uma ou mais vezes para criar um efeito de eco. E há muitos outros efeitos especiais que podem ser criados. Por fim, o engenheiro faz a mixagem do som. Os diferentes sinais são combinados e dirigidos para uma ou outra das duas pistas da banda sonora final. Essa etapa é muito importante, pois ela determina o efeito estereofônico e cria a ilusão de profundidade. Os dois sinais obtidos são registrados numa fita magnética que servirá para gravar os microsulcos, os cassetes ou os CDs. Depois de todas essas modificações, o som que se ouve ao tocar um disco pode ser muito diferente daquele que os músicos produziram. Algumas sequências sonoras puderam ser melhoradas. Até algumas notas puderam ser corrigidas. Na verdade, com as modernas técnicas de gravação, o engenheiro de som tornou-se tão importante para a criação de uma obra musical quanto o músico. Mas os progressos técnicos não revolucionaram apenas os métodos de gravação. Também alteraram o modo de trabalhar dos compositores. Muitos assistiram às mudanças com uma reserva desconfiada. Outros mergulharam numa nova aventura com curiosidade e entusiasmo. Nós já vimos nascer a música concreta, a música eletrônica, a música eletroacústica e vários outros tipos de combinação. Você está achando complicados esses nomes? Não, eles não têm nada de difícil. Dois franceses, Pierre Schaeffer e Pierre Henry, foram os primeiros a fazer música concreta. Em lugar de escrever notas numa partitura, eles gravaram os sons numa fita magnética. Não importava o tipo de som real, concreto. Um galho sendo quebrado, uma pedrinha caindo na água, uma trovoada. Depois, os sons foram tratados no estúdio, acelerados ou lentos conforme se alterava a rotação. Rodaram a fita ao contrário, usaram filtros e também montagens. Com ruídos de folhas mortas e um fragmento de canto de pássaro, havia material para uma sinfonia. Depois, em reação à música concreta, nasceu a música eletrônica. Os compositores desse tipo de música dão especial destaque aos sons artificiais produzidos por aparelhos eletrônicos. Os sons também são gravados em fitas magnéticas antes de serem tratados. Os músicos compositores tinham liberdade para compor obras tão complexas que não podiam ser confiadas a intérpretes humanos. O mais importante é que podiam produzir sons novos indefinidamente. Stockhausen foi um dos pioneiros da música eletrônica. A música eletroacústica é uma síntese dessas duas correntes. Ela utiliza efeitos concretos e efeitos sintéticos. O que havia de revolucionário nesse tipo de música era que, como eram escritas em fitas magnéticas, eram permanentes e não necessitavam de intérpretes. Depois de alguns anos, uma nova tecnologia está modificando ainda mais profundamente a composição musical: o computador. Graças a ele, o compositor, na solidão dos estúdios, virou regente todo-poderoso de uma orquestra completa. Antigamente, a criação de uma obra musical exigia longas horas de trabalho. O compositor precisava trabalhar com vários músicos, às vezes uma orquestra inteira para ouvir a obra e para executá-la em público.
Os tempos mudaram. Graças aos sintetizadores, o compositor pode criar sons novos perfeitamente adaptados às suas necessidades. O computador permite que ele sozinho execute peças que antes exigiriam a presença de uma orquestra completa. Os sintetizadores produzem uma grande variedade de sons através dos circuitos eletrônicos. Os circuitos emitem ondas elétricas que são encaminhadas a um alto-falante e transformadas em ondas sonoras. É a forma da onda elétrica que determina o timbre do som obtido. Há algum tempo, os sintetizadores funcionam como computadores pelo sistema digital. Num sintetizador digital, as ondas simples são armazenadas na memória na forma de código numérico. Cada um desses códigos é constituído de uma sequência particular de zeros e uns. Para obter o som que deseja, o músico modifica, através dos vários controles do sintetizador, um dos códigos numéricos. Como autêntico arquiteto do som, o músico constrói uma onda de forma nova, a qual gerará um som particular. Os sintetizadores modernos não podem imitar perfeitamente todos os sons, como o do violão, por exemplo. Mas o sampler, ou amostrador digital, permite esse tipo de experiência. Ao contrário do sintetizador, o sampler registra um som e o arquiva na memória sob a forma de códigos numéricos. Manipula então esses códigos de modo a alterar a altura do som. O som pode então ser reproduzido à vontade em toda a extensão da gama sonora. Por exemplo, tendo transformado em amostra alguns segmentos sonoros tocados por uma orquestra de cordas, o músico pode executar ele próprio no teclado de seu sampler uma peça completa composta para cordas. A voz de um cantor também pode ser decomposta em toda a gama sonora para obter efeitos fantásticos. Recentemente, a síntese musical viu ampliarem ainda mais as suas possibilidades. A maior parte dos sintetizadores foram concebidos em função de uma norma internacional, a norma MIDI. Por essa norma, os sintetizadores podem comunicar-se entre si. Através de uma conexão simples, os comandos musicais circulam de um instrumento ao outro na forma de códigos numéricos. O compositor pode comandar simultaneamente, a partir de um só teclado, uma infinidade de instrumentos. E pode criar em seu estúdio um conjunto musical completo. Uma das grandes vantagens da norma MIDI é a de permitir a interligação de um grande número de unidades sonoras em um computador. Nessa abordagem, o compositor executa as melodias de cada um dos instrumentos. Munido de um programa especial, o computador memoriza essas sequências sonoras. Depois, comanda todos os instrumentos para que toquem e rege, mais ou menos como um maestro. O computador, porém, não pode criar nuances de interpretação para a peça que está executando. O computador passou a ser um dos mais importantes instrumentos de trabalho do compositor atual. Jamais chegará a substituir completamente o compositor, mas diminuirá a necessidade de que ele recorra aos instrumentistas e aos cantores. A verdade é que as novidades tecnológicas e a informática têm causado um profundo impacto no mundo da música. Podemos nos extasiar com as maravilhas da tecnologia e acreditar nela com fé. Mas você acredita mesmo que se eu estivesse fechada em meu apartamento com fones nos ouvidos, me deixando embalar com sons naturais, recriados pelos modernos computadores, teria o mesmo prazer que estando aqui?